Eu adoro logotipos. E apesar do título Masterclass ser presunçoso e babaca, eu acho que no final desse vídeo você vai concordar comigo. Eu não acho realmente que um design seja mais valioso, importante ou difícil que o outro. Mas igual no atletismo, onde a prova de 100 metros é considerada a mais nobre, o design de logotipos, para mim, dentro do design gráfico, tem esse quê de nobreza. Muito pela importância e dificuldade que ele gera, que ele tem. Mas é só um logo. E é justamente por parecer simples que ele é tão complexo. Encapsular toda a importância, estrutura, história de uma empresa, ideia ou pessoa num conjunto de pixels, num pedaço de um cartão de visita, numa fachada, é muito difícil. O logo é de longe a peça mais importante de um projeto gráfico, já que ela é o ponto de partida, ela é a pedra fundamental, a espinha dorsal de qualquer projeto. Eu já fiz muito logotipo na minha vida, já consumi muito conteúdo, muito material sobre logotipos. Na época que eu dava aula na faculdade, esse era de longe o assunto que eu mais gostava de abordar. Quem teve aula comigo e está assistindo esse vídeo pode comprovar. E apesar de eu não me considerar especialista, ao longo dessa jornada eu tive experiência o suficiente para entender, ter exemplos e desenvolver esses 7 mandamentos que a gente vai ver hoje. Mas assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que um bom logotipo é sempre, indubitavelmente, uma boa ideia. Uma boa ideia é sempre a solução. Um exemplo de boa ideia que eu sempre dou é a calça jeans. A calça jeans surgiu lá em 1800. Era utilizada pelos mineiros, pelos trabalhadores, para trampar, proteger a pele. Mas a ideia era tão boa que logo foi passada aos cowboys, depois os hippies, rockstars, modelos, pessoas comuns, o mundo todo. Já dura mais de 2 séculos. Foi, voltou, se reinventou, teve novas utilizações, mas manteve sempre sua capacidade original de proteger a pele. Não importa se é flare, skinny, boca de sino, sei lá o que. Tal como uma calça jeans, um bom logotipo é capaz de perdurar, de ser parte da cultura, de impressionar ou ser imperceptível se necessário. Há uma calça jeans perfeita para cada ocasião, como há um logotipo perfeito para toda ideia. Não importa. Um bom logotipo é igual à ideia da calça jeans, incontestável. Cada estudioso, cada linha de pensamento, cada profissional tem suas próprias referências e pode disponibilizar, pode utilizar todos esses elementos de forma diferente, mas no final todas elas são muito parecidas. A linha de raciocínio que eu utilizo, que eu aprendi, por incrível que pareça, não vem de um estudioso de um livro de design, mas do livro do Newton César, Direção de Arte em Propaganda. É um livro datado, bastante datado, que chama logotipo de logomarca, enfim, tem algumas inconsistências, mas que para quem está começando pode ser interessante, desde que você não leve tudo que está lá ao pé da letra, já que ele é para um contexto bastante diferente, mas ainda assim uma baita recomendação. Lá ele destrincha 7 elementos entre teóricos e práticos que precisam ser levados em consideração na hora de produzir um logotipo, e ao longo da minha experiência eu adquiri informações e vivenciei algumas coisas que mudam um pouquinho a forma como eu entendo esses elementos, e foi traduzindo e adaptando esses 7 elementos que eu construí esses mandamentos. São eles: serás original, terás significado, farás com que se lembrem, manterás o equilíbrio, usarás da síntese, produzirás de forma adequável, permitirás que perdure. Veja bem, assim como a versão cristã dos mandamentos, é praticamente impossível seguir à risca e atingir todo o estado de perfeição desses elementos. Mas é importante conhecer eles para tomar decisões melhores, para ter, óbvio, um logotipo com potencial maior, mas principalmente evitar erros, evitar bizarrices que podem acontecer caso a gente não considere algum desses elementos. Serás original. O que você está propondo de novo ao mundo? Você não precisa inventar a roda, mas você definitivamente precisa apresentar ela de uma forma diferente. Usando o exemplo da LG, Beats e Pinterest, todos são círculos com tipografia dentro, monocromáticos de cor sólida, mas todos originais à sua maneira. Não podem existir 2 logotipos iguais. E quanto mais original você for, na enorme maioria das vezes, melhor e mais eficiente será o seu logotipo, já que ele vai se destacar, as pessoas vão perceber ele de maneira
mais fácil e mais rápida. Pense como você pode expor a sua ideia de maneira diferente. É muito importante que você crie repertório, que você entenda o que já existe, o que você pode fazer e tente sempre ser um pouquinho diferente do que já existe. Terá significado. No fim das contas, todo logotipo é uma forma de comunicação. Toda comunicação tem significado. Logo, o seu logotipo tem um significado, mas dar o significado exato, o significado coerente e o significado que você quer para o seu logotipo é o grande X da questão. Nesse ponto, uma coisa que se confunde muito é achar que o logotipo precisa mostrar tudo, precisa simbolizar tudo visualmente. Que se você tem um pet shop, você precisa ter um gato e um cachorro no logo, senão ele não está representando o que você faz, o que é uma grande mentira. O logotipo não precisa dizer tudo, mostrar tudo. Ele precisa sim ser criado de uma forma onde ele possa absorver significados. Ele pode ser simples, ele pode ser orgânico, ele pode ser até simplório em alguns momentos, desde que ele seja capaz de receber esses significados. No fim das contas, um logotipo é o que as pessoas percebem e não só necessariamente o que o designer quer, mas cabe ao designer dar a essas pessoas a capacidade, a possibilidade e a estrutura suficiente para que elas criem esses significados. O logo da Audi, por exemplo, difícil ser mais simples que isso, mas ele possui diversas formas de absorver significado. Você pode olhar para ele e ver 4 rodas, por exemplo, ou o movimento dessas rodas, o movimento de um volante, mas na realidade eles representam as 4 marcas que se fundiram para formar a Audi. Um bom design tem significado, ou melhor, significados. A verdadeira magia acontece quando você consegue criar camadas de significado. O logo da Amazon é um baita exemplo de camadas de significado. Batendo o olho, à primeira vista, você diz, ok, um logotipo ok, gostei. Quando você percebe que existe uma setinha ali embaixo, você pensa, opa, uma empresa que tem suas raízes na logística, usar uma seta, legal. Quando você percebe que essa mesma seta é um sorriso, demonstrando a capacidade que a empresa tem de satisfazer as necessidades dos clientes, você fica, caralho, o maluco é brabo mesmo. E quando você percebe que a seta e sorriso vão de A a Z, deixando claro que o tio Bezos faz de tudo mesmo, aí que o queixo acaba de cair. É muito difícil construir tantas camadas como a Amazon faz, mas é sua obrigação pelo menos tentar. Farás com que se lembrem. Quão fácil é para as pessoas lembrarem do seu logotipo? Um exercício rápido. Se eu te der papel e caneta agora e pedir para desenhar o logo da Nike, você deve fazer algo parecido com isso aqui. Da Adidas, você deve desenhar algo assim. Mas e se eu perguntar da capa? Dá uma dificultada, certo? E se fosse a Reebok, New Balance? Todas essas empresas são gigantes do esporte. Todas elas têm investimentos enormes em branding e marketing, que, óbvio, ajuda muito na questão lembrança. Mas tudo começa com um logotipo simples, com originalidade e significado, capaz de absorver significado e capaz de ser lembrado facilmente por quem consome. Reconhecimento e lembrança geram um dos termos, um dos valores mais importantes do branding, que é a pregnância. Pregnância nada mais é do que a capacidade que um logo tem de entrar numa comunidade, num perfil de público e continuar com eles. Apple e Nike são provavelmente as marcas com maior pregnância da história. Óbvio, de novo, muito se deve ao investimento que elas fizeram de marketing e branding, mas ambas começam com um logotipo simples e matador. Manterás o equilíbrio. Se o nosso cérebro fosse um maconheiro, o equilíbrio seria a erva. A gente está sempre buscando formas de equilibrar nossa saúde, equilibrar o lado financeiro, equilibrar o lado emocional. A gente organiza a mesa, faz uma rotina, a gente cria hábitos. Nós somos viciados em equilíbrio. Tudo que está de certa forma deslocado não faz tanto sentido pra gente. E quando a gente recebe algo super equilibrado visualmente, a serotonina chega a ficar maluca dentro do nosso cérebro. Logotipos muito horizontais ou muito verticais são chatos. Logotipos com muitos elementos são repulsivos. Logotipos com muitas cores geram uma estranheza. Quanto mais equilibrado seu logotipo for, tanto em forma quanto em elementos,
mais funcional e eficaz ele vai ser. Existem muitas formas de tornar um logo equilibrado e nisso a Gestalt ajuda a gente muito. Usando Chanel e Unilever como exemplos, veja como ambos são muito equilibrados, mesmo um sendo mega simples e o outro complexo. Veja que ambos mantêm a ordem, têm boas proporções, poucas cores, como funcionam de forma ordenada e satisfatória na nossa cabecinha. Além desse equilíbrio óbvio de blocar ou espelhar elementos como Chanel e Unilever fazem, há o equilíbrio ótico, onde se abre mão da geometria por algo mais natural, mais orgânico, como o logo do Tour de France. Nossa, Elcio, mas esse logo aí é uma bagunça. Sim, mas há como ter equilíbrio mesmo na bagunça. Veja como ele é inclinado, mas todos os ângulos são semelhantes. Como há uso de proporção entre os elementos para equilibrar cada lado. Sem falar que o formato base é um triângulo retângulo, uma das formas mais equilibradas que existem. Pausa aqui para te mostrar como aqui tem um ciclista, caso você não tenha visto. Belo e equilibrado logo. Não existe fórmula mágica para criar equilíbrio. Ele pode ser visual ou ótico, mas 99,9% das vezes ele precisa existir para o seu logo ser um bom logotipo. Usarás a síntese. Toma cuidado com esse menos é mais, porque às vezes menos é só menos mesmo. Mas quando você consegue eliminar elementos do logotipo mantendo todo o significado e funcionalidade, é mágico. Na hora de produzir o seu logotipo, se pergunte: tudo que você está colocando ali é realmente necessário? Quanto mais simples, mais fácil de absorver sentidos, mais fácil de deixar ele reconhecível e memorável, mais fácil de fazer ele funcionar. Ser simplista graficamente ainda ajuda a reduzir os erros e bizarrices que a gente vê na hora da reprodução de logotipos. Usando novamente um exemplo extremo, que depende de novo de trabalho de marketing, branding e tudo mais, tempo, dinheiro, mas que mostra perfeitamente como ser simples, temos o McDonald's, que abre mão de qualquer complexidade para sintetizar todos os seus conceitos em 2 arcos dourados de suas fachadas, que formam a inicial do seu nome: sintético, prático e muito produzirás de forma adequável. Aqui a gente acaba complicando um pouco porque tem 2 lados do adequável, o conceitual e o prático. Do lado conceitual, se você está fazendo um logotipo infantil, você não vai fazer no estilo de uma banda de heavy metal. Apesar de você não ser proibido de fazer o que você quiser, é aconselhável que você torne próximo do teu público o visual do teu logotipo. Eu gosto muito de como a John John fez quanto a isso. A empresa é brasileira, tem como razão social Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A., mas eles fizeram questão de se adequar ao público que queriam atingir, com campanhas elaboradas, peças provocativas e principalmente um bom logotipo, que visualmente representa essa parcela de público que eles querem atingir. Linhas finas e elegantes, mas ainda fortes e sensuais, tudo a ver com a marca. Do lado prático da adequação, o logotipo precisa levar em consideração os materiais, superfícies e espaços onde ele vai ser aplicado. Você precisa fazer com que o seu logo funcione desde um ícone de smartwatch até um mega outdoor ou fachada impressa. Precisa levar em consideração que ele vai ser reproduzido de forma digital, de forma impressa, manualmente, vai ser impresso de maneiras diferentes, vai ser aplicado em todo tipo de superfície. Ele precisa se adequar o melhor possível a cada uma dessas possibilidades. As linhas não podem ser muito finas, se possível é ideal que ele seja um quadradinho ou um círculo perfeito, o que é difícil, mas é legal tentar chegar próximo disso. Lembre-se de deixar seu logotipo adequável ao público, tempo e mídia. Permitirás que perdure. Seu logotipo funcionaria há 20 anos atrás? Vai funcionar daqui a 5 anos? Lembra da história da calça jeans, que surgiu lá atrás e está aí até hoje? Seu logotipo é capaz de fazer isso? O seu logotipo precisa ser pensado de uma forma a funcionar a longo prazo. Ele não pode se apegar ao que está acontecendo hoje, ele não pode se apegar aos modismos. Claro que há casos de eventos, por exemplo, onde você pode utilizar só o que está acontecendo agora, já que é um logo temporário, mas essa é uma exceção que prova a regra. Ah, Elcio, mas eu não posso prever o que vai acontecer daqui a 10 anos. Sim,
mas é aí que a história entra para ajudar a gente a não cometer os erros que foram cometidos no passado. Se a gente diz que um logotipo é primordialmente uma boa ideia e você tem uma boa ideia, seguir todos os elementos que a gente conversou até agora permite que você crie uma marca atemporal, mesmo que durante determinados períodos ela receba atualizações para estar condizente com o que está acontecendo no mundo naquele momento. A Peugeot é um exemplo legal. Apesar de eles darem uma cagada em 2021 na questão de evolução, é um conceito que navegou por mais de 200 anos de história, se adaptando às tendências, mas se mantendo apegado a uma boa ideia, um leão imponente. Recapitulando, ao produzir seu logotipo, leve em consideração originalidade, nada é 100% novo, mas há muitas formas de ser exclusivo. Significado. Seu logo precisa ser capaz de absorver significados e se conectar com o público. Lembrança. Seja impactante o suficiente para ser reconhecido e lembrado. Equilíbrio. Geométrico ou ótico tanto faz, aproveite do nosso natural vício em organização. Síntese. Mantenha só o essencial. Adequação. Se adequa ao público e permita que seu logo se adeque aos espaços, superfícies e mídias. Durabilidade. Não se renda aos modismos. Seja atemporal. Como no cristianismo, onde ninguém é santo, atingir o ápice e atingir a perfeição de todos esses elementos é praticamente impossível. Os poucos que conseguiram foi à custa de muito investimento. Mas tenha sempre em mente esses 7 elementos e aplique eles na hora de construir as suas ideias. Como eu disse, eu sou apaixonado por logotipos e espero ter ajudado você a entender um pouco melhor o que precisa ser levado em consideração na hora de construir os seus. E a gente vai usar esses 7 elementos para todas as análises que a gente for fazer aqui no canal daqui para frente. Como eu disse antes, cola comigo que você passa de ano. Tamo junto.